para pensar se os grandes museus fossem obrigados a devolver peças expostas que não fazem parte da sua cultura? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Regia Rodrigues, sou professora de História da Arte e nesse vídeo vamos falar sobre um assunto muito polêmico. Um assunto que estamos vendo cada vez mais, que é a questão dos grandes museus, como o Museu Britânico ou o Louvre, que estão tendo que devolver algumas peças de outras culturas, como Egito, Grécia, que fazem parte do acervo deles. Muitas dessas obras ou muitos desses objetos foram adquiridos de formas não muito lícitas. Então, abre-se aí também uma discussão muito grande sobre patrimônio histórico, cultural, enfim, sobre a questão de propriedade, sobre a própria questão do imperialismo e várias outras. Então, fica ligadinho aí que nesse vídeo vamos falar sobre um caso específico, mas de uma forma geral, desse assunto tão polêmico. O Museu Britânico e a Grécia entraram numa disputa judicial sobre algumas peças que estão expostas nesse museu e que fazem parte da cultura grega e, portanto, no ponto de vista deles, elas devem retornar à sua terra natal. Mas vamos entender um pouco mais sobre essa história para a gente poder ter dimensão de toda essa problemática que envolve aí esses grandes museus. Os mármores do Parthenon foram retirados da Grécia no século XIX pelo explorador britânico Lord Eugene. Desde então, a Grécia tem buscado incansavelmente a devolução dessas peças, alegando que foram retiradas de forma ilegal. A disputa gerou polêmica ao longo dos anos, com a Grécia argumentando que os mármores são parte fundamental de sua herança cultural e muito mais. Finalmente, uma reviravolta emocionante aconteceu. Recentemente, o Museu Britânico concordou em devolver os mármores do Parthenon à Grécia após anos e anos de negociações. Esse acordo histórico representa um marco na luta pela restituição de artefatos culturais. Os mármores do Parthenon não são apenas obras de arte impressionantes, mas também um significado profundo para a identidade grega. Especialistas discutem a importância cultural dessas peças e como seu retorno ao local de origem representa um ato significativo de justiça histórica. O povo grego, com certeza, celebra com muita alegria essa notícia da devolução dos mármores do Parthenon. Este é um momento de orgulho nacional e uma oportunidade de reconectar-se com uma parte vital de sua história e cultura. Nesse momento histórico, vemos a restauração de uma parte importante do patrimônio grego. A devolução dos mármores do Parthenon é mais do que a devolução de peças valiosas, é a restauração da identidade e da história de um povo. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto de obras de arte, desses grandes museus que a gente encontra essas seções maravilhosas, né? De arte africana, de arte pré-histórica, muitas vezes, de arte grega. Muitos desses artefatos, muitos desses objetos, como foi dito anteriormente, foram adquiridos de forma ilícita. Muitos desses objetos foram adquiridos durante algumas invasões, algumas batalhas, algumas disputas e, na verdade, eles foram, de uma certa forma, saqueados desses lugares. Então, por exemplo, quando os ingleses entraram nas grandes pirâmides, eles tiraram de lá de dentro muitos objetos, pedaços mesmo de paredes, pedaços das pirâmides, dos palácios, dos templos e trouxeram para os seus museus. Tem até um meme que fala que os britânicos não trouxeram a pirâmide para o Museu Britânico porque ela não cabia dentro do avião. Mas é mais ou menos assim, tudo que eles puderam trazer, eles trouxeram. Você encontra várias múmias fora do Museu do Cairo, fora das pirâmides, enfim. São alguns objetos, são algumas relíquias que foram tiradas ali em alguns momentos conflituosos da história. A gente percebe também essa questão, né, dos países, dos locais que foram dominados, a questão do imperialismo. Então a gente percebe que nesses museus a gente vê um vasto acervo
acervo de obras africanas, de obras asiáticas, muitas vezes que fazem parte de todo esse processo. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente encontra nesses museus demonstram também uma parte da história, demonstram esse capítulo da história que muitas vezes é esquecido e as obras ficam lá. De um tempo para cá, a gente tem ouvido muito notícias falando sobre judeus que estão querendo reaver algumas obras que foram tiradas deles pelos nazistas durante todo esse período. Então, ao redor do mundo, mas principalmente Alemanha e Estados Unidos, a gente ouve muito notícias de judeus que estão entrando em disputas contra museus ou contra pessoas que compraram essas obras muitas vezes sem saber a origem delas, para que eles pudessem reaver algumas pinturas muito valiosas. Tem algumas pinturas que fazem parte aí do modernismo, como impressionismo, cubismo, enfim. É um assunto muito delicado, é um assunto muito polêmico, que na verdade deve ser abordado, porque chama a atenção para essa questão da arte estar envolvida nesses conflitos, em toda essa problemática histórica, e que muitas vezes a gente nem se lembra disso quando visita um museu, ou nem se questiona como aquelas obras foram parar ali. Se você gosta desse assunto, se inscreva no canal, deixa um like nesse vídeo e não se esqueça de compartilhar, que isso ajuda muito o nosso canal. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.